A paz do Senhor. Continuando com o vídeo anterior, dando continuidade às perguntas que me foram feitas por esse moço que está iniciando no caminho do conhecimento, né, divino, do conhecimento de Deus. Foi também mencionado a questão dos homossexuais. Amados, ultimamente esse tema ficou muito em voga, né? A questão homossexual ficou muito em voga e é como se de repente esse comportamento ele tivesse assim, de repente algo assim especial, uma conduta especial, dado assim a monta, né, o destaque que principalmente a grande mídia, né, tem dado, no sentido até mesmo de incentivar a prática, né, incentivar a prática. Já começando aqui, dizer o seguinte, né, já para entrar, como diz o outro, na lata, né, de lata mesmo, direto, vamos já logo pontuar o seguinte. Deus, quando fez o homem, ele o dotou de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nunca lhe foi tirado. O homem continua com livre-arbítrio. E em livre-arbítrio, nem Deus se mete. Nem Deus se mete. O homem é livre para fazer o que der na cabeça dele. Depois tem o ajuste de contas, né? Tem a prestação de contas. Mas, enquanto ele está aqui, ele faz o que ele bem aprouver, aquilo que ele achar que deve fazer, que quer fazer, etc. e tal. Essa questão homossexual, em que pese muitas pessoas acharem que é uma moda que surgiu agora, tá? Mas ela é muito antiga, né? A questão homossexual é muito antiga, remonta mesmo desde os primórdios ali, né? Há quem diga, né? O Alcorão, inclusive, ao relatar a história de Noé, diz que Cã, né, que era um dos filhos de Noé, no momento em que o velho estava bêbado, dormindo, sem roupa, que o filho dele, né, o filho mais novo, teria abusado dele sexualmente, ou seja, uma relação homossexual. Então, de lá para cá, nem se fala, né? Na época de Jesus, então, misericórdia, né? Na época de Jesus, quando Jesus veio, era a época do Império Romano. E no Império Romano, o homossexualismo era a regra. Aliás, homossexualismo não. A homossexualidade era a regra. Porque já vou fazer já uma diferenciação, o que é homossexualismo, o que é homossexualidade. Então, na época do Império Romano, por exemplo, a homossexualidade era a regra. Para vocês terem uma ideia, Júlio César era conhecido como o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Para vocês terem uma ideia, né? Então, era comum os homens andarem de braço dado com o marido. Era normal isso. Então, na época de Jesus, isso estava assim, né? Aí a grande pergunta é, mas qual foi a atitude de Jesus em relação a eles, né? O que naquela época, né? Deus manifesto em carne, no caso de Jesus, fez? Não fez nada. Jesus não fez nada. Por quê? Porque Jesus ele veio, né, para os pecadores e não veio para nenhuma classe, né? E não existe assim uma classe especial, um pecado especial, tal. Aliás, amados, em relação ao homossexual, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 12, tem uma lista ali de pecados, né? Uma lista de pecados abomináveis a Deus. E nessa lista o homossexual está lá, a homossexualidade está lá, né? Está lá. Junto com o devasso, com o avarento, né? Com o ladrão, com o adúltero, né? O falador, etc, etc, etc. Então, naquele balaio de gato, a homossexualidade é só mais um gato ali dentro, né? Então não há nada assim de especial. Então, na época de Jesus, ele não deu. Tinha homossexual? Tinha, estava assim, como eu disse. Qual foi a atitude de Jesus em relação a eles? Nada. Né? Jesus veio para os pecadores, né? Aí alguém pode perguntar assim, mas espera aí, Jesus não atacou nenhum tipo assim de pecado
de pecador, ele não atacou nenhum tipo, atacou. Teve uma classe lá de pecador, né, uma classe de gente, vamos dizer assim, que essa Jesus bateu forte, bateu pesado em cima. Jesus não aliviou, que Jesus quando ia para cima dele, Jesus ia com tudo, né? Que classe de pecadores era essa, né? A classe dos hipócritas, aquelas pessoas fingidas, pessoas que na frente da pessoa ela é uma coisa, nas costas ela é outra. Pessoas que diz aquela coisa, ensina e exige que a pessoa faz, mas ela mesma não faz, né? Ela condena o outro, põe o outro na fogueira, porque o outro não fez, mas ela também não faz. E não está nem aí, para ela está normal. Então, esses eram os hipócritas, né? Os chamados fariseus hipócritas. Fariseu era uma classe, né? Era uma classe religiosa que tinha na época, uma classe assim que queria ser muito santa, queria ser muito exemplo para todo mundo, mas de fato não era, né? Jesus conhecia que na intimidade, né? Quando eles estavam sem ninguém estar vendo eles eram horríveis, eles eram terríveis, tal qual as pessoas realmente costumam ser. Então, os homossexuais, as prostitutas, os corruptos, Jesus, né? Era um pecador como outro qualquer. Mas aí alguém pode estar pensando, peraí, você falou que tem uma diferença entre homossexualismo e homossexualidade. Homossexualismo, cuidado com o ismo. Sempre que tem um ismo, uma palavra, geralmente diz respeito a uma ideologia, um pensamento, né, uma doutrina. Então, geralmente a doutrina, a ideologia, ela tem uma característica, as pessoas adeptas dela costumam querer impor às outras, que as outras também, vamos dizer assim, engulam aquilo ali que elas pensam que elas querem, né? Isso é uma ideologia. Então, o homossexualismo, ele não é tolerado por Deus. Não é tolerado por Deus. A homossexualidade, ou seja, a prática homossexual, ela cai dentro daquilo que eu falei no início do livre-arbítrio, né? Então, cada um faz lá, faz o que acha que é certo e que quer fazer, desde que não encha a paciência dos outros, e nem queira impor aos outros, né? Impor que os outros também adiram, né, aquela prática, aquele pensamento, deixa a pessoa tocar a vida dela, né? A decisão que ela tomou, algo que ela quis, né? Às vezes também não foi porque quis, né? E aí eu não vou nem me adentrar, porque aí o assunto já ia até desvirtuar, né? Tem as causas homossexuais são várias e são complexas, né? Não tem como você dizer que é porque a pessoa quer, né? Em alguns casos é mesmo, mas em outros não. Então, deixamos, né, para que Deus faça o juízo, porque o juízo de Deus é conforme a verdade, e o juízo do ser humano, a gente vai conforme a aparência, né? E a aparência, na maioria das vezes, engana. Por bem, então Jesus não, né? Jesus pregou a verdade, Jesus pregou o amor, a misericórdia uns para com os outros, né? E apenas atacou os fariseus, né? Os fariseus, ele realmente atacou de forma tremenda. Voltando ainda, aí eu lembrei agora que eu falei que Jesus a lei divina, né, a doutrina divina, ela não tolera o homossexualismo, né, e isso é bem claro lá no episódio de Sodoma e Gomorra. Eles quiseram impor, como estão querendo fazer hoje. Vocês não se iludam, estão querendo chegar ao ponto, né, de que chegou Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra chegou de um jeito que para alguém entrar naquela cidade tinha que ser batizado, né? Então, isso aí não, Deus não tolerou e realmente destruiu aquelas duas cidades, né? De forma assim realmente tremenda, né? Foi terrível a destruição daquelas cidades. Mas a homossexualidade, a prática homossexual é um pecado como outro qualquer, né? Então, o homossexual precisa de Jesus para se salvar, o falador precisa de Jesus para se salvar, o avarento precisa de Jesus para se salvar, o adúltero precisa de Jesus para se salvar, e assim, amados, como eu disse, a lista lá de 1 Coríntios 6 é uma lista ampla, e o homossexual é só um dentre eles, ok? Outra pergunta, né? Em relação às primícias, né? O que seriam as primícias? Deixa eu explicar para vocês. Por isso, olha, agora vem o Velho Testamento. Daí porque eu falei que o Velho Testamento ele é um compêndio histórico, né? A gente precisa do Velho Testamento
para entender como chegamos até aqui, né? Então, vamos lá, o que eram as primícias? Quando a terra foi dividida, né, Josué conquistou a Palestina, tudo, depois da saída ali de Moisés, né, atravessou o Mar Vermelho e tal, passou-se 40 anos e houve a conquista da Palestina. Após a divisão das tribos, né, nós verificamos que todas as tribos receberam terra, mas a tribo de Levi não recebeu terras, eles não trabalhavam, eles eram exclusivos para o culto, né, eles estavam ali trabalhando em prol ali do culto, né, eles não tinham outras atividades, né, para se sustentarem. Então foi instituído o dízimo, né, eram 12 tribos, as 11 tribos trabalhavam, e a tribo de Levi ficava com 10%, já que ela não tinha terra, não cultivava, não tinha como sobreviver sozinho. Então, elas cuidavam do culto, né, da questão da ordem social, a questão do ensino, a questão da medicina, era tudo eles que faziam. Então, eles tinham que realmente ter tempo livre para se dedicarem. Pois bem, depois, né, foi instituída também uma festa chamada Festa das Primícias. Lembrando, né, que, como eu disse no vídeo anterior, aquelas passagens bíblicas ali, proféticas, festas, etc, etc, tudo ali remontava para Cristo. Então, as primícias era uma festa em que, na colheita, levantavam-se, cortavam-se os primeiros frutos, né, ali, geralmente trigo, cevada, aqueles cereais, cortavam ali, levavam um molho ali para o sacerdote, e ali ele levantava, né, aquele molho perante a Deus e oferecia aquela colheita a Deus, e depois tinha a festa do Pentecostes, né, que era depois que já tinham terminado a colheita, era a grande festa de Pentecostes, que era agradecendo a Deus pelos frutos, né, que tinham sido colhidos. Então, essas primícias, né, esse levantado molho, esse molho que era levantado, remontava a Jesus posteriormente, né, ele foi a primícia dentre os mortos, ou seja, quando ele ressuscitou ali em Israel, na manhã daquele domingo, né, após o terceiro dia que ele tinha sido morto, a Bíblia diz que os cemitérios, né, de Israel, as covas se abriram e os mortos, alguns mortos, né, se levantaram dali de dentro e ali foi concretizado, né, aquilo que a festa das primícias vinha anunciando, vinha mostrando que aconteceria, né. Então, as primícias é isso. O que são primícias? Primícias são o dízimo que se dava, né, para a tribo de Levi lá no Velho Testamento, e também essa festa que mostrava, que remontava, que tipificava, né, Jesus se levantando dentre os mortos e sendo a primícia entre os mortos. Bom, mas e hoje? O que são as nossas primícias? Amado, nossas primícias é tudo. Tudo que você for fazer, tudo que a Bíblia diz, o nosso culto, não tem mais essa questão de primícia, não. É a nossa vida, é o nosso deitar e o nosso levantar. Tudo que a gente for fazer, faça como estivesse fazendo para Deus e não para os homens, como diz bem claro a Bíblia Sagrada. Você me desculpe de eu não ficar citando versículo e tal, primeiro porque eu não lembro mesmo quais são os versículos, mas está na Bíblia, né? Depois, se houver algum interesse, né, coloca nos comentários e eu digo onde é a passagem bíblica, ou a pessoa realmente pesquisa aí no Google. Pois bem, então, hoje, a nossa, não tem mais primícia, a nossa vida por completo. Romanos 12, né, essa eu me lembro, Romanos 12, a partir do versículo 1, já fala sobre isso, né, que o nosso culto racional, aquilo que Deus espera de nós, é o nosso trabalho, é a nossa vida, como eu disse, do deitar ou levantar. Então, se eu vou, por exemplo, lavar um prato, né, eu tenho que lavar aquele prato da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu penso o seguinte, eu digo, olha, se eu não lavar esse prato bem lavado, pode ficar uma sujeira aqui e alguém que vai comer essa comida se prejudicar. E prejudicar o corpo, que é chamado templo do Espírito Santo. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer muito bem feito. Porque não tem mais essa história de primícia, não. É tudo. O culto a Deus, a minha oferta a Deus, é a minha vida. Tudo que eu faço, tudo, T-U-D-O, tudo é um culto a Deus. Devo fazer como se fosse para Deus e não para os homens, né?
Em relação ao dízimo, né, da igreja, a questão de que hoje, né, nós dizimamos sim na casa do Senhor, ofertamos na casa do Senhor, e além de ter a questão prática, né, porque a casa do Senhor tem custos, tudo, é um trabalho como outro qualquer, né, então nós precisamos realmente investir dinheiro ali, porque a obra do Senhor, ela não tem preço, mas ela tem um custo, né, digamos assim, então é necessário que nós realmente sustentemos nessa obra, dando os nossos dízimos e ofertas. E além do mais, o dízimo, ele é uma espécie de vacina, né, de injeção, de um soro, né, contra a ganância. Porque se eu consigo meter a mão no meu bolso e tirar 10% do meu salário, sem que ninguém esteja me obrigando a fazer isso, eu tiro porque eu quero tirar, isso significa que eu estou me soltando da ganância. Porque quem consegue meter a mão no próprio bolso, vencer o escorpião que está ali dentro, e tirar e entregar, ele está sendo exercitado para que ele não venha a ser uma pessoa gananciosa, para que realmente o dinheiro não venha dominá-lo. Então, tem também essa característica moral e espiritual, né? Daí porque realmente o dízimo, ele é uma recomendação bíblica, né? A gente tem que dizimar sim, porque além de sustentar a casa do Senhor, sustentar outras despesas, né, aderentes ali ao trabalho de evangelização, etc. e tal, a gente também nos exercitamos para que não venhamos a cair na tentação do pecado da ganância, ok? Deixa eu ver que coisa que mais perguntou aqui, deixa me ver aqui. Ah, tá, a pessoa falou assim, disse, olha, eu não concordo dessa história da pessoa estar com necessidade, estar passando uma dificuldade, aí procura a igreja, ou procura um irmão, e aí o irmão vai e diz assim, vai orar, vamos orar. De fato, esse irmão, ele não está sozinho, né, nessa opinião dele. Ele está muito bem acompanhado. Porque Tiago, que era irmão de Jesus, escreveu um livro na Bíblia, né, Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria e José, ele escreveu um livro que leva o nome dele, Tiago, e lá no capítulo 2, versículo 16, eu anotei aqui, ele diz exatamente isso. Ele fala assim, ele diz, olha, o que adianta, a pessoa está passando dificuldade, chega no outro lá, aí o outro diz, beleza, Deus te abençoe, viu, vai em paz. Ele fala, o que adianta isso? Então, de fato, a fé sem obras é morta. Inclusive, domingo agora eu vou dar aula e vai ser sobre o diaconato. Então, eu falei para a minha classe, eu falei, olha, vamos colocar a lição em prática. Vamos juntar mantimentos e socorrer uma família ali que está passando dificuldades. Então, é isso, a sua observação está corretíssima, de fato, não faz sentido alguém estar com a conta de luz atrasada e eu dizer, vou orar aqui para o anjo passar e não enxergar o teu poste. Isso realmente é algo que não tem nada a ver com a Bíblia e nem com a disposição cristã de servir ao próximo. De fato, você está correto. A gente não deve fazer isso. A gente deve acudir, sim, né? Os irmãos na necessidade, as pessoas nas suas necessidades. Deixa-me ver mais o que foi colocado aqui. Em relação... sim. Essa pessoa falou assim, disse, olha, quando eu era mais jovem, eu era muito... falava muito alto, eu sempre queria, digamos assim, estar dar a última palavra, e com o tempo fui envelhecendo, e agora estou ficando, creio estar ficando mais sábio, né? Estou ficando mais tranquilo, estou falando mais baixo, estou, às vezes, baixando a cabeça para muita coisa e tal. E aí o que eu tenho observado é que antes eu falava mais alto em casa, e agora quem está falando mais alto é a minha mulher. De fato, né? Primeiro obedece a um princípio mecânico, né? Um princípio físico, né? Isaac Newton dizia que só se ocupa espaço vazio, né? Então tem um vácuo de poder, outro poder ali ser a senhora, né? Daquela oportunidade. Mas, né? De fato, o correto é isso, né? Não que alguém em casa tem que mandar mais do que o outro, nada. Marido e mulher são parceiros, né? A casa é um barco a remo, onde cada um está com seu remo na mão, marido, mulher, filho, né? Todo mundo ali, né?
todo mundo trabalhando em prol da união da família, do sustento da família. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. O homem sábio, se a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, né? O homem sábio, ele não despreza, por exemplo, uma opinião, um parecer da esposa, né, da mulher, porque nós mulheres, a gente é dotado de algo, uma espécie de sexto sentido, a gente tem isso mesmo, né? Então, assim, é bom que o marido ouça realmente o que a mulher diz em casa, né? Porque ela tem uma sensibilidade assim mais aflorada, às vezes ela consegue enxergar, até por conta de ser mais sensível, tá? Ela consegue enxergar aquilo que o homem, dentro daquele senso de praticidade, não consegue ver. E além do mais, né, o homem tem que também ter um pouco de misericórdia da mulher, porque nós, né, nós somos aquela maldição lá de Gênesis capítulo 3, né, quando Deus falou, se virou para a mulher e falou assim, a tua maternidade será em agonia, ou seja, tu nunca mais vai ter sossego na vida pelo fato de tu portar um útero, coisa assim. E, de fato, a mulher, ela, em vários dias do mês, né, além daqueles 3 dias, né, de juízo, como diz o outro, né, dias terríveis, tem outros dias também, geralmente 1/3 do mês, a mulher ela está com os hormônios desacelerados, né, diminuídos, o estrogênio, tudo, então ela tende a ficar mais melancólica, ela tende a ficar assim mais deprimida, mais triste. Aí depois, na outra parte do mês, quando a testosterona chega de novo, aí é hora dela ficar mais agressiva, né? Dela ficar mais desimpaciente, dela querer realmente dar uns gritos. Mas entenda, né? E tenha misericórdia, porque isso faz parte da nossa natureza feminina. E esse encargo foi botado por Deus em cima da mulher. Então, é aquilo que Jesus falou, homem, amem, né? O apóstolo Paulo também disse, amem as suas mulheres. Apóstolo Paulo especificamente falou assim, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é isso, é ter misericórdia, deixar que o homem, ele de fato, ele precisa ter a última palavra, né, em casa. Então, quando a mulher diz, vai fazer, ele diz, pode deixar que eu faço. Então, a última palavra é dele. Então, e nesse sentido, o que acontece? A mulher, quando ela tem, né, esse companheiro do lado dela, que compreende ali, que realmente ampara ela nessas horas difíceis e compreende esses momentos mais fracos, digamos assim, momentos mais debilitados, né, que ela atravessa, a mulher ela tende a amar muito mais esse homem, né? Então, realmente baixa a cabeça, diga assim, sim, senhora, porque de fato só tem a ganhar, tá bom? Aliás, até aqui em casa, né, tem uma coisa bem interessante. Eu tenho umas criações aqui no meu quintal, e aí eu tenho um pavão e uma pavoa. Aí o pavão começou a bater num ganso que eu tenho aqui, nos gansos. Aí eu falei, olha, eu vou tirar ele daqui. Embora tenha sido muito caro esse pavão, eu vou tirar ele daqui. Eu não vou querer ele aqui batendo nos outros, que é isso. Aí, eu não sei se a pavoa ouviu, mas a pavoa, um dia eu estava no quintal olhando, ela veio, quando o pavão começou a bater no ganso, ela deu uma voadora tão grande em cima dele que o pavão fez isso assim. E aí, hoje, o que eu observo é que ela fica o tempo todo olhando se ele vai brigar. Quando ele se mete a brigar, ela vai lá e bate nele para ele se aquietar. Ou seja, de uma certa forma, ela está livrando ele, porque o que estava, a sentença que estava em cima dele é que ele sairia daqui. Quem sabe até para a panela, né? Então, realmente, a mulher sábia edifica a sua casa. E o homem, ele deve amar a mulher e compreender realmente essas particularidades dela, porque é assim que o casamento é feito. O casamento é feito de renúncia. Aliás, tudo na vida é feito de renúncia, né? Tudo na vida é feito de renúncia. Na minha casa aqui não é diferente, não. Só que a gente, o que observa? Geralmente eu sou assim, mais, assim, aguerrida, né? Mas o que a gente observa aqui? Quando eu estou no dia de cão, como diz o Gilmar, Rosa está no dia de cão. Acho que ele já sabe o dia de cão mesmo. Então, o que ele faz? Ele fica quieto, né? Ele fica quieto. E quando eu percebo também que ele, de uma certa forma, ele está
zangado por alguma coisa, chateado, eu também fico na minha, eu me aquieto e concordo com o que ele está dizendo. Embora depois, passar daquilo ali, eu vou dizer, olha, eu não concordo bem com o que você falou, não, mas naquela hora eu não quis dizer nada, você está nervoso e tal. Mas é assim, tá? Casamento é isso mesmo. Eu tenho até um vídeo a respeito, né, de casamento, que eu comparo o casamento assim com uma junta de boi carregando uma carroça, né, onde o marido e a mulher são os dois bois, e a carroça é a dificuldade, a gente tem que atravessar e ser parceiro um do outro e apoiar um o outro. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tal. Orar. EBD. Não pecar. Tá, a pessoa falou, acho que eu ouvi a pessoa dizer assim, olha, não pecar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém deixa de pecar. Ninguém. No Velho Testamento, né, Israel, o povo israelita, assim, meio arrogantes, né, que eles eram arrogantes para burro. Até hoje são. Eles diziam, olha, o mal é os outros. A gente não, a gente é a nação escolhida por Deus, o mal são os outros. Jesus disse não, o mal está do ladinho de vocês. Está aqui encostado de vocês. Aí vem o apóstolo Paulo e disse não, o mal está dentro de você. Ou seja, aquilo que Jesus aliviou um pouco, né, pela misericórdia de Deus, né, Jesus sempre aliviando, né, embora nunca tenha deixado de falar a verdade, mas na misericórdia dele dava assim uma aliviada. Apóstolo Paulo não, apóstolo Paulo foi com tudo, disse, o mal está dentro de você, está dentro de mim. Romanos 7, a partir do versículo 14. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu entrei para a igreja, passou um tempo, eu digo, não, eu vou sair disso, que isso não dá para mim, não. Porque eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo do mesmo jeito, né? Escreveu, não leu, palco meu, então, né, de vez em quando as panelas voam, então isso é coisa de crente? Eu não sou crente, não, eu vou sair da igreja. Aí eu estava na igreja, no dia que eu estava decidida a sair, eu me deparei com essa passagem bíblica do apóstolo Paulo dizendo, o apóstolo Paulo diz assim, ele disse, olha, eu sei o que é certo, mas o que é certo eu não faço. Dentro de mim tem a lei de Deus que eu conheço, eu sei que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Mas dentro de mim também tem outra lei, militando contra aquilo que eu sei que é certo. E quando eu me espanto que não, eu estou fazendo o que é errado. Mesmo ensinando o que é certo, eu faço o que é errado. Apóstolo Paulo dizendo. Aí ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará da morte? Aí ele disse, graças a Deus por Jesus Cristo, que fez essa obra, porque se fosse por mim, com certeza teria que esquentar o inferno 7 vezes para me jogar lá dentro. E é isso. A gente não deixa de pecar. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, para o pecado não há cura. Não há cura para o pecado. Há vigilância. Há vigilância. Então, a vontade de fazer o pecado, de fazer o que não presta, está aqui dentro. Não saiu. Não saiu. Até... Olha, o revestimento do sangue de Cristo é como se fosse esse chale que eu estou aqui, ó. Tá me cobrindo aqui, ó. Tá me cobrindo aqui, né? Mas aqui debaixo de mim, aqui, ó, dentro de mim, tem essa velha natureza, que é esse vestido aqui, né? Então, essa velha natureza, ela quer pecar. Essa que tá aqui em cima, quer fazer o que é certo e o que é santo, né? E como eu estou viva aqui, olha aqui, ó. Olha, essas duas naturezas, ó, se batendo, ó. E assim vai ser, até aquele dia que lá no céu será removida a presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, a vontade está dentro de nós. Agora, cabe a nós resistir a essa vontade. Aliás, lá no Velho Testamento, agora isso aí eu posso citar, porque no Novo Testamento também está corroborado, né? Deus chega para Caim e falou assim, Caim, o pecado jaz a tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Falou para Caim, antes que Caim fizesse aquela bobagem de matar o irmão, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo isso, olha, todo final de ano, que geralmente eu estou com a família, tal, Natal, com a família, tal, a minha mãozinha tremendo assim, ó, para pegar o vinho, vontade de beber. Eu nunca deixei, a vontade de beber nunca saiu de dentro de mim. Mas pela misericórdia de Deus, estou há 20 anos sem botar uma gota de álcool na minha boca.
beber nenhum tipo de bebida. Mas a vontade está dentro de mim. E outras vontades mais, né? Que eu luto, é uma luta diária. É uma luta diária. E não é porque eu não seja liberta, não. Eu sou liberta. Tanto sou liberta que consigo dizer não para o pecado. Porque o escravo, ele não consegue dizer não para o pecado. O escravo não tem vontade. O escravo tem que dizer sim, sim, sim. Então, quando vem a vontade de fazer o que não presta, eu digo, peraí, ainda. Desse caminho aí eu já vim. Por que eu vou fazer, como o livro de Provérbios diz, com uma porca, me revolver na lama de novo? Não. Esse caminho eu não quero mais. E aí, o Espírito Santo me dá essa força e essa capacidade de dizer não ao pecado. Mas olha, nunca, jamais deixaremos de ser pecadores. Nunca, nunca. Por isso que a salvação é pela graça. Por isso que Jesus cumpriu a lei por nós. Porque a lei diz, não mata, não rouba, não mente, não faz isso, isso, isso. E é isso que a gente quer fazer. E invariavelmente a gente faz isso. Agora, por outro lado, dizendo isso, como o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, vai deixar isso bem claro, não estou aqui dizendo que uma vez que a salvação é pela graça, eu posso pintar e bordar, não. Porque existe o pecado doloso, o pecado com a intenção de fazer. A esse pecado não, aí é escarnecer de Deus. A esse pecado não. Mas nós não devemos, de maneira alguma, nos culpar demasiadamente por conta da nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos no pecado, vivemos no pecado, morreremos no pecado e seremos salvos pela misericórdia de Deus. Amém? Espero ter sido útil, né, nessas minhas colocações. Caso não tenha ficado alguma ponta aí, alguma coisa que não ficou muito bem clara, vocês, sua esposa, têm a liberdade, né, liberdade costumeira de me mandar um WhatsApp. Amém? Deus abençoe, Deus guarde e Deus dê vitória, em nome de Jesus.